Lucas 10, 25 em diante. Eis que se levantou um certo doutor da lei e, para experimentar a Jesus, disse a ele: Mestre, o que eu farei para eu herdar a vida eterna? E Jesus perguntou: o que está escrito na lei? E como você está lendo isso? E respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu: faça isso e viverás. E ele, querendo justificar, ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo, disse para ele: um homem estava descendo de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, retiraram o dinheiro todo dele e deixaram meio morto no chão. E descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, ele passou de largo. De igual modo, um levita passou também naquele mesmo lugar. Ele viu e passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, encheu-se de íntima compaixão e aproximou-se dele e atou-lhe as feridas, deitando nele azeite e vinho, e pôs sobre a sua cavalgadura e levou para uma estalagem e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuidai dele, e tudo o que ele gastar a mais eu lhe pagarei quando eu voltar. Essa é uma das maiores perguntas que alguém possa fazer a Cristo e a Jesus. É uma das coisas que as pessoas mais estão atrás: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Jesus foi muito enfática, inteligente. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui, que Jesus falou assim: amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é maravilhoso. Muitas vezes a gente não entende o que certas palavras estão dizendo na Bíblia. Ela se torna confusa em nossas mentes e corações, e por não ter um conhecimento da palavra de Deus. E que eu quero falar aqui agora sobre essa passagem que muitos interpretam ela errado, é sobre o entendimento dela. O que significa amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, força e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, nesse momento. Você acha que o sumo sacerdote errou de não ter ajudado aquele rapaz? E o levita também errou de não querer ajudar aquele rapaz? Sim ou não? Olha, eu vou falar uma coisa para você com toda a sinceridade do meu coração, todo o entendimento que Deus me deu nessa passagem. Aquele sumo sacerdote não errou, nem tão pouco o levita errou, e não tão pouco aquele samaritano errou. Agora eu vou explicar por que esse sumo sacerdote não errou. Nenhum deles erraram. Em primeiro lugar, a Bíblia, o sumo sacerdote, quando ele estava indo para o templo, provavelmente, em Levítico fala, em Números fala, se eles encontrassem alguma coisa imunda pelo caminho, ou sangue de alguma pessoa que estava com fluxo de sangue, ou um animal, ele não podia tocar nada disso daí. Se ele tocasse, não somente seria imundo, ele seria também culpado daquele ato. E o levita era a mesma coisa. O levita, a hora que viu o sumo sacerdote passando de longe, ele pensou consigo:
Se ele, sendo sumo sacerdote, não tocou, quanto menos eu naquela pessoa que estava ali caída no chão, meio morto. Em nenhum momento eles transgrediram a lei. Por quê? Na verdade, ele cumpriu a lei. A palavra de Deus foi cumprida ali. Por que ele cumpriu a palavra de Deus ali? Porque se ele tivesse tocado, assim ele teria pecado, ele teria transgredido a lei. Porque ele não poderia tocar em nada imundo, em nada que havia sangue, e aquela pessoa estava toda ensanguentada naquele chão, meia morta. A Bíblia fala sobre isso, que ele estava ali. Levítico fala sobre isso, ele não poderia ter tocado nele. Deuteronômio fala, Levítico, todos os Velhos Testamentos falam. Se ele encontrasse alguma coisa pelo caminho, não poderia tocar, se ele estivesse indo para o templo. E o samaritano, por não ter conhecimento da palavra de Deus, ele não podia nem entrar ali, aquele samaritano. Pode ver que a Bíblia fala, ele vinha pelo outro caminho, pelo outro lugar. E ele viu aquele rapaz caído ali, e o seu coração encheu-se de íntima compaixão por ele. Ele fez uma coisa que perante o sacerdote, perante o Levítico, era errado. E ajudar aquela pessoa que estava ali, sim, era errado. A lei o condenava, o sumo sacerdote, a fazer aquilo ali. Mas ele que ele fez, ele deitou azeite e vinho. Jamais ele poderia, aquele samaritano, ter usado azeite e vinho, pois azeite e vinho faz parte do sumo sacerdote, porque isso daí faz parte do ritual. Então você vê que ele transgrediu. Aquele samaritano, por ele não ter conhecimento da lei de Deus e dos mandamentos, ele fez aquilo ali. Agora, o que me chama a atenção nessa passagem, que ele era um doutor da lei. Esse doutor da lei que fez essa pergunta para Jesus, na verdade, ele quis provar para Jesus que ele tinha conhecimento de toda a lei, mas que Jesus quis mostrar para ele que a gente tem que ir além do que está escrito. Muitas vezes, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e a dos saduceus, jamais poderemos entrar no reino de Deus. Então, o amor, ele excede aquilo que está escrito. Muitas vezes eu queria falar sobre isso, por isso é o motivo desse vídeo. Eu vi o Papa falando sobre o amor, sobre homossexuais, sobre os direitos dos homossexuais, e eu vi na internet todo mundo xingando o Papa e todo mundo criticando pessoas evangélicas sobre a homossexualidade. Eu sei que eu vou ser criticado por causa disso, por causa desse vídeo, e pessoas, ainda que o Papa não esteja completamente certo daquilo que ele está falando, daquilo que ele está afirmando, mas só que eu vou falar uma coisa para você. E se eu for debater com qualquer pastor, qualquer pessoa que estudam a teologia, é claro que eu vou levar uma surra de Bíblia. Isso eu sei, eu tenho certeza sobre a homossexualidade. Eu não vou ter argumentos para falar sobre isso, porque vários versículos da Bíblia falam que vai me colocar sobre a parede, sim, e eu sem resposta. Mas eu vou falar uma coisa para você. Como fez aquele samaritano, se nós, além do que está escrito, o amor vai além do que está escrito. É isso que o samaritano fez. Aquele samaritano, pela lei de Deus, estava errado. Ele não poderia ter feito aquilo ali também, pois ele estaria no caminho. Ele estava no caminho dos judeus e eles não se comunicavam. Se eles pegassem aquele samaritano ali, ele ia ser apedrejado, ele ia ser morto. Então, e tão pouco aquele samaritano se lixou porque as pessoas pensavam e todas aquelas regras que tinham ali na lei e pelo que as pessoas pensavam. Ele fez pouco caso da lei de Deus e do que as pessoas falavam, do que estava escrito. Então, muitas vezes, as pessoas usam os versículos bíblicos falando assim: mas a Bíblia os condena. A Bíblia condena o homossexualismo. Sim, tem muitos versículos que condenam. O nosso amor para com o semelhante, ele tem que ir
além do que está escrito. Agora muitas pessoas pegam e falam assim, mas a Bíblia fala para a gente não exceder o que está escrito. Mas o amor é como Jesus falou ali. Se nós temos que amar a Deus de todo o nosso conhecimento. Agora, o que a gente veja nas igrejas evangélicas hoje é que elas falam assim, nós amamos as pessoas, mas com a indiferença tremenda. Com a indiferença tremenda. Vai um homossexual na igreja, eles falam, nós o aceitamos, mas é uma mentira, é uma hipocrisia tão grande. E eu falo para você agora, eu faço uma pergunta para você agora. O homossexualismo é pecado. Ok, é pecado. Esse é o pecado do homossexualismo, de ele deitar com outro homem. Claro, você vai me dizer, isso é pecado, é bíblico. Ok, isso é pecado. Esse é o pecado do homossexualismo, de deitar com outro homem. Qual é o seu? Não vai me dizer que você não tem pecado nenhum, porque você é mentiroso. Ou você está mentindo, ou a Bíblia é mentirosa. Você sabe por quê? Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituído está da glória de Deus. Você está entendendo? Então a gente tem que ir além do que está escrito nesse sentido. Porque pecado todo mundo tem. Eu vou fazer outra pergunta para você. Qual é a diferença de um homossexual e de um pastor que prega enganando as pessoas sobre o dízimo e oferta em cima do púlpito? Ou de uma pessoa que está em cima do púlpito e é adúltero? Ou de uma pessoa evangélica que é mentiroso? Muitas vezes, na verdade, a gente classifica o pecado, pecadinho, pecadão. Mas a Bíblia não relata. Para a gente existe. A gente, o ser humano, ele compara o pecado pequeno com o pecado grande. Um exemplo, se eu chegar na sua mãe e mentir para ela, é pecado. Você vai falar assim, é pecado. Claro, é pecado. Agora, se eu chegar e matar sua mãe, é pecado. Você vai falar assim, é um pecado maior, você matou ela. Não parece que é um pecado maior? Claro, você matou minha mãe. Qual que você prefere? Que eu minto para a sua mãe ou mato a sua mãe? Você vai falar para mim assim, claro? Claro que é para mentir. Então, para você perceber que para nós o pecado tem um certo grau, tem pecadinho. Mas para Deus, o pecado é tudo igual. O pecado não tem tamanho. O homem será julgado pelo pecado. Então, se homossexualismo é pecado, mentir também é pecado. E ele está no mesmo grau. Adultério também é pecado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Um pastor que prega heresia também é pecado. O pastor que usa o dinheiro dos fiéis para fazer suas mansões, andar com seus carrões, também é pecado. Agora, o pecado dele é homossexualismo. E qual é o seu? Ora, aquele rapaz, a hora que ele foi ajudar aquele rapaz caído ao caminho, em nenhum momento ele chegou nele e perguntou, o que aconteceu com você? Você estava passando sozinho. Você está compreendendo? Não houve pergunta. O que aquele bom samaritano fez? Pegou ele, cuidou dele. Olha para você, onde que está o amor aqui? Aí pegou ele, levou ele a um estaleiro e pegou e falou para ele assim, olha, se tudo aquilo que eu dei para você, esses 2 denários, não for suficiente, a hora que eu voltar da minha viagem, talvez ia demorar, ninguém sabe, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a hora que aquele rapaz, que provavelmente era um comerciante, voltasse, eu pagarei tudo, o quanto ele tem dado de prejuízo para você. Você percebeu a diferença do amor com a hipocrisia que a igreja prega? Isso é amor. O amor não está olhando etnia, não está olhando se ele é homossexual, se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo. O amor é entendimento, o amor é amar com forças.
não olhar se ele é drogado, não olhar a situação financeira dele. Aquele bom samaritano, ele não poderia ter ajudado ele, se for ver. Ele não poderia nem passar por aquele lugar. Ele pôs a vida dele em risco. Eu vou falar também sobre uma passagem do Gadareno. O Gadareno, muitas vezes, ele foi preso por grilhões, morava em sepulcros, e ninguém podia com ele, ninguém podia domar ele, porque de dia e de noite ele andava pelos sepulcros, e gritando, e ferindo-se com pedras, vendo, pois, Jesus, ele de longe, e Jesus correu, e aquela pessoa correu, aquele endemoniado correu e adorou Jesus, quer dizer. E ele pegou e falou assim: Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, porque não me atormente antes do tempo. Aí Jesus falou para o espírito imundo que está nele: sai dele. Aí o espírito não saiu. E ele perguntou assim: qual é o seu nome? Ele pegou e falou assim: meu nome é Legião, porque somos muitos. E aquele demônio pediu para ele assim: não mande eu para fora daquela região. E ali estava um monte de porcos pastando, uma grande manada que estava ali. E aquele demônio rogaram para eles: manda nós para aqueles porcos, para que nós entremos neles. E aquele espírito imundo entrou naqueles porcos e se precipitou daquela manada, e eram uns 2.000 mais ou menos, e ele se precipitou no mar, e todos eles ali se afogou, e aqueles que apacentavam fugiram e anunciaram para aqueles senhores deles, e muitos foi ali ter com Jesus e para ver o que tinha acontecido. E quando eles viram aquele demoniado bom, vestido com roupa, e eles temeram, e eles ficaram com medo daquilo ali. E a turma pegou e explicou para eles o que aconteceu com ele. Então eles começaram a rogar-se para Jesus: Senhor, sai daqui. E Jesus entrou naquele barco e foi embora daquele lugar. Então, o desprezo que aqueles gadarenos fizeram para Jesus. Vou falar uma coisa para você. Você que já foi desprezado por alguém, é uma das piores coisas que tem. Eu quero dizer que o meu coração partido. O desprezo é uma coisa que te machuca, e talvez a pessoa não vai conseguir nunca mais se levantar daquele desprezo. O que você faz, ainda que seja homossexual, ainda que seja uma pessoa pobre, negras, amarelos, o desprezo machuca. Muitas vezes ela vai viver aquele desprezo, e aquele desprezo vai afastar ela de Deus. Não devemos desprezar de nenhuma pessoa, assim como aquelas pessoas fizeram com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e libertou aquele rapaz daquela situação que ele estava. Ele vivia em sepulcro, ele se machucava. Você está entendendo? E Jesus fez aquilo com grande amor, assim como aquele samaritano usou de amor. E muitas vezes aquelas pessoas amavam mais os porcos, estavam com as suas vidas, o amor deles era poucos, mas a gente sabe isso daí, que Jesus Cristo não tem compromisso com porcos, não tem compromisso com riqueza do homem. E ali os homens estavam olhando para a riqueza, desprezaram a Jesus por causa do dinheiro, mas Jesus Cristo não tem compromisso com porcos, mas com almas e com pessoas que precisam. Mas eles desprezaram a Jesus Cristo. Eles desprezaram a Jesus Cristo. Mas vou te falar uma coisa. E Jesus Cristo, virou as costas. A Bíblia fala que ele pegou o barquinho. É uma das coisas mais tristes que eu ouço, que eu já ouvi falar da Bíblia. É uma das coisas mais tristes. A Bíblia fala que Jesus Cristo virou as costas. Jesus Cristo foi embora daquele lugar. E a Bíblia não relata mais. A Bíblia não fala mais que Jesus Cristo voltou ali naquele lugar. Jesus não voltou mais daquela cidade dos Gadarenos.
Nunca mais ele voltou ali. A Bíblia não relata, mas nenhuma vez que Jesus voltou ali por causa do desprezo. Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, ele sentiu o desprezo. Ele sentiu o desprezo, ele não voltou mais ali para aqueles gadarenos. Porque o desprezo que você dá para uma pessoa, você pode nunca mais conseguir ver essa pessoa. Você nunca mais. O que aconteceu com aqueles gadarenos, passou milhares de anos. Aquela cidade se acabou. Aquela cidade não existia mais. E segundo eu vi um estudo, no ano 1300, aquela cidade só existia porcos selvagens. Porque o que fizeram com Cristo, o desprezaram. Muitas vezes a gente faz isso com as pessoas. A gente despreza as pessoas que mais precisam muitas vezes as pessoas que precisam de gente. A gente usa a palavra de Deus, muitas vezes a gente usa a Bíblia. Você está entendendo? A gente usa a palavra de Deus para desprezar as pessoas. Assim como que fez aquele sumo sacerdote, ele poderia ter ajudado se ele quisesse. Muitas vezes ele fala assim, mas ele ia transgredir a lei de Deus, que ele não podia tocar. E o sumo sacerdote não poderia ter tocado. Mas onde estava o amor dele? Onde que estava o amor? Como aquele sumo sacerdote conseguiu fazer depois as oferendas no templo, se ele passou por uma pessoa que estava semi-morta e ele não tocou porque a palavra falava que para ele não tocar naquilo ali? Você está entendendo? Mas você fala, mas Alziro, a palavra de Deus não está falando que ele não podia ter tocado naquilo ali? Mas o amor excede todas as coisas. O amor não tem barreira, nada impede você de amar uma pessoa diferente de você, que pensa diferente de você, ainda que o pecado dela seja grande, que nós colocamos o pecado em tamanho grande e pequeno, ainda que seja, você tem que amar. Nós devemos amar com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa força. E isso excede a tudo que está escrito. Amém.